O www.sovideoaula.com.br, na segunda aula do curso de AutoCAD 2006, abordará a criação, salvamento, abertura de arquivos do programa, o seu sistema de navegação e visualização, conceitos básicos sobre layers e as ferramentas da barra de status, os quais serão importantes para o andamento dos exercícios. A criação de um desenho do AutoCAD pode ser feita de várias maneiras, desde usando um modelo, template, ou iniciando de um arquivo do zero, from scratch. Para iniciar um novo documento, podem ser utilizados os menus File, New, o atalho Ctrl+N, o botão New e o comando de prompt, que é New. Solicitado o comando, abre-se na tela a caixa que permite optar pelo desenho em branco ou pelo uso de um template. Para qualquer um dos casos, pode ser especificado o sistema de unidades, sendo imperial, sistema inglês, ou métrico, sistema internacional de unidades. Para os desenhos partidos do zero, basta selecionar o botão Open. No caso padrão, é selecionado o sistema métrico. Contudo, caso se queira mudar o sistema de unidades, basta clicar na seta do lado do botão. O uso de templates é feito de maneira simples, bastando apenas selecionar um do arquivo. Feita esta seleção, o novo desenho terá todas as configurações e layouts pré-definidos pelo mesmo. O AutoCAD 2006 está habilitado a salvar arquivos nos formatos DWG nas versões 2004 e 2000, DWS, DWT, Template, e DXF nas versões 2004, 2000 e R12. A abertura de arquivos é possível para extensões de qualquer versão anterior às citadas acima. Para abrir os documentos, podem ser usados os menus File, Open, o comando Open, o atalho Ctrl+O e o botão Open da barra de ferramentas standard. O sistema de navegação e visualização é simples, principalmente em se tratando de desenho bidimensional. As principais ferramentas são o Pan e o Zoom Real-Time. A ferramenta Pan serve para movimentar a visualização corrente da janela de desenho sem alterar a escala de visualização. O comando Zoom Real-Time permite modificar a escala de visualização, aproximando e afastando a imagem conforme a necessidade do desenhista. Ainda existem os comandos Zoom Window, que permite visualizar uma área definida por uma caixa de seleção na tela, o comando Zoom Dynamic, que permite selecionar uma área especificada do desenho selecionado, esta a partir de uma visão geral do todo, o comando Zoom Scale, que define numericamente a escala de visualização da janela, a qual é essencial para o uso de viewports, o comando Zoom Object, que visualiza a partir da escolha de um objeto, os comandos Zoom In e Zoom Out, que aproximam e afastam a visualização respectivamente, o comando Zoom All, que visualiza toda a área de desenho, e por fim, a ferramenta Zoom Extend, que visualiza toda a área com desenho. Antes de começar a desenhar, é vital para a organização do desenho compreender e utilizar os layers, que são nada mais do que camadas onde encontram-se os objetos criados no software. Utilizaremos os layers de forma básica, assim, criaremos alguns layers e faremos alguns desenhos para cada camada, finalizando a lição com a visualização de todos os trabalhos sobre uma mesma base. Clicando no botão Layer Manager, abre-se a janela de gerenciamento de layers. Nela fica à esquerda a área de criação e manipulação de filtros e na direita a área de criação e edição de layers. Para criar um layer, basta clicar no botão New Layers ou usar o atalho Alt+N. Caso queira deletá-lo, utilize o comando Delete Layer ou atalho Alt+D. A opção Set Current serve para definir qual layer ao qual todos os objetos criados na sequência serão atribuídos. Cada layer reúne informações sobre a visualização dos objetos, permissões de modificação, cor e tipo de linha, condição de plotagem e espessura da linha para a plotagem. Criaremos 3 layers, cada um deles de cor e tipo de linha diferente.
Observe no toolbar Layer que o Layer corrente é o 0. Desta forma, clique na caixa e selecione o Layer 1. Embora ainda não tenhamos visto como criar objetos, selecione o comando Rectangle e desenhe um retângulo qualquer. Vá novamente ao Layer Toolbar e selecione o Layer 2. Logo após, utilizando o comando Circle, desenhe uma circunferência em cima do retângulo. Troque para o Layer 3 e com o comando Line, faça algumas linhas sobre estas figuras. Observe que cada objeto criado herdou as características pré-definidas para cada layer. Vá ao Layer Toolbar e apague a lâmpada Turn a Layer On or Off do Layer 1, assim você não verá mais o retângulo. Isso é aplicável a todos os layers. Religue o Layer 1 e acione o cadeado Lock or Unlock a Layer. Note que ao fazer isso, não é possível modificar quaisquer partes do desenho que pertençam a este layer. Caso você desenhe qualquer novo objeto com a opção Lock ativada, após a sua construção não será possível alterá-la até que se desative o cadeado. Como um exemplo prático, observe esta planta baixa. Acionando-se alguns layers, este desenho passa a ser uma planta baixa de um projeto arquitetônico. Contudo, acionando-se um layer hidráulica, todas as instalações de água fria aparecem e, se acionarmos logo após o layer sanitário, surge a instalação de esgoto. Este tipo de procedimento auxilia na hora de formular projetos interdependentes. Para concluir esta segunda videoaula, veremos rapidamente as ferramentas de auxílio ao desenhista lotadas na barra de status. Iniciaremos com o comando Grid, o qual mostra na tela uma grade formada por pontos com distância de 10 pontos na horizontal e na vertical. Em seguida, ative o comando Snap e observe que o cursor passará a movimentar apenas de 10 em 10 pontos. Posicione o cursor sobre a área do grid e veja que este só anda sobre os pontos. Desabilite os comandos Grid e Snap e habilite o comando Orto. Selecione o comando Line e observe que somente serão traçadas linhas a 0 graus, 90 graus e 270 graus. Isto também acontecerá com comandos de movimentação de objetos e cópia. Desabilite o comando Orto e habilite o comando Polar. Selecione o comando Line e observe que da mesma forma que o comando Orto, somente serão traçadas linhas em ângulos retos. Contudo, é possível acrescentar outros ângulos através do menu Tools, Drafting Settings, aba Polar Tracking. Ainda nesta janela de opções, observe a aba Objecting Snap. Assim como o botão do Status Menu ou Snap, esta opção habilita ferramentas de rastreamento que facilitam o desenho, atraindo o cursor para as partes especificadas na ferramenta, ou seja, atrai para as pontas de uma linha com o endpointing ou para o meio com o middle point. Mais sobre esta ferramenta será abordado nas videoaulas número 5 e 6. O comando Track adiciona linhas auxiliares para a orientação do desenhista, enquanto este procura setar o próximo ponto solicitado pelo comando de desenho. Cabe salientar que este comando só funciona em conjunto com a ferramenta Snap. Para ilustrar essa funcionalidade, selecione o comando Line e desabilite as opções Snap, Grid, Orto e Polar. Trace um segmento de reta qualquer e observe que, ao traçar o segundo segmento, as linhas de auxílio surgirão para melhorar o seu desenho. Comece uma nova linha e veja o posicionamento auxiliados pela ferramenta em relação à reta já desenhada. Trace um segmento de reta qualquer e observe que ao traçar o segundo segmento, as linhas de auxílio surgirão para melhorar o seu desenho. Comece uma nova linha e veja os posicionamentos auxiliados pela ferramenta em relação à reta já desenhada. A ferramenta DIN, ou Dynamic Input, apresenta a caixa que facilita a inserção dos dados na hora de executar comandos como Line, Rectangle, Circle e etc. Para finalizar, a ferramenta Line Height permite apresentar as linhas conforme a espessura setada para impressão. Como indicar estas espessuras será alvo de videoaulas futuras. Não deixe de tirar as suas dúvidas no blog ou através do e-mail de suporte. A equipe do Só Videoaula agradece e espera a sua visita nas próximas videoaulas.